Olá, crianças! Hoje, na nossa aula de geografia, vamos trabalhar no nosso livro. Então, peguem o livro de vocês, abram na página 62. O conteúdo é sobre os recursos naturais e a transformação da natureza. Os recursos naturais são elementos da natureza que, de forma direta ou indireta, são extraídos, transformados e utilizados pelos seres humanos em seu benefício, buscando tanto sobrevivência quanto conforto. Existe uma imensa variedade de recursos naturais, tais como a água, o solo, o ar, a vegetação e os minérios. Eles podem ser classificados em renováveis, limitados e não renováveis. Crianças, recursos naturais são os elementos da nossa natureza, tá, crianças? Como? Quais são os exemplos? A água, o solo, o ar, a vegetação e os minérios. E eles podem ser classificados em renováveis, limitados e não renováveis. Primeiramente, vamos falar dos recursos naturais renováveis. São aqueles que se renovam naturalmente. São exemplos o ar e a energia solar. Crianças, recursos naturais renováveis, tá? São aqueles que renovam-se a cada dia, tá? Que não precisa da interferência de ninguém. Temos aí o exemplo que vocês podem estar observando através da imagem do nosso, espaço aqui, daqui no caso, imagine o seu céuzinho aí. Você tem a imagem do sol, que é o nossa principal fonte de luz aí, nosso solzinho. E temos também, aqui não tem como ver, mas você sabe que aqui em volta temos o quê? O nosso ar, Senão a gente não consegue viver sem o ar. Então, eles são os recursos naturais renováveis. Quando você dorme, que acorda de manhã, primeira coisa, o nosso solzinho está lá no céu brilhando, É uma coisa que acontece todos os dias, como ele nasce, ele se põe, Naturalmente aí. Então, ele é um recurso natural renovável, ok? A mesma coisa o nosso ar. Na próxima imagem, você vai observar que temos aí uma floresta, tá? A floresta aqui, ela faz parte dos recursos naturais limitados. O que vem a ser, crianças, recursos naturais limitados? São aqueles que podem se esgotar se forem demasiadamente, explorados ou consumidos, como a água, o solo e a vegetação. O que quer dizer? São aqueles que, se não forem usados de maneira correta, podem vir a acabar. Isso é recurso natural limitado, pode vir a acabar. Nos nossos dias a dias, em casa mesmo, você observa, que pode ter o quê? O racionamento da água. Porque a água do nosso mundo está acabando, porque não está tendo controle, as pessoas estão, poluindo os rios, usando água com desperdício, não está, cuidando da água. Então, ela é o nosso maior bem, não é mesmo? A água. Então, se não cuidar, se não preservar, pode vir a acabar. O solo e a vegetação é o mesmo caso, tá? O solo tem muita erosão devido às queimadas, A nossa vegetação, as árvores são o quê? Derrubadas. Os homens, derrubam as árvores para pegar a madeira, para desmatar as florestas. Então, tudo isso aí, a água, o solo e a vegetação, elas fazem parte dos recursos naturais limitados. São naturais porque foram criadas também por Deus, tá? Mas, no caso, elas são limitadas, podem vir a acabar. Próximo agora, a tia vai arrumar aqui o livro para vocês estarem acompanhando a leitura com a tia. Por favor, crianças. A tia está fazendo a leitura e eu peço para vocês, acompanhem junto com a tia está fazendo a leitura e explicando aí o nosso conteúdo de hoje. Recursos naturais não renováveis. São aqueles que não são renovados naturalmente e nem podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana, podendo acabar definitivamente. São exemplos o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e os minérios em geral. Entenderam aí, crianças? Recursos naturais não renováveis, tá?
são aqueles também que foram aí, né, criados, né? Mas o que? Se eles acabarem, eles não podem ser o que? Renovados, tá bom? Tá? E nem pela ação humana, e como aí fala no livro de vocês, ó, eles não podem ser repostos ou reproduzidos pela ação humana, ação do homem, podendo acabar definitivamente, tá? No caso, é o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e os minérios. Temos exemplo aqui, né, de uma extração aí. No caso, não dá para ver se é o petróleo ou se é algum recurso natural, ok? Aqui abaixo fala assim: são diversas as formas de aproveitamento dos recursos naturais. Aí nós vamos estar trabalhando agora, tá bom? Primeiramente, a água. A água fornece energia hidrelétrica por meio de usinas que transformam a força da água em eletricidade. No Brasil, grande parte da energia elétrica consumida ela é gerada pelas usinas hidrelétricas. Alguns exemplos são as usinas de Itaipu, Paulo Afonso, Tucuruí e Sobradinho. Aqui, ó, você tem a imagem aí, tá? De uma hidrelétrica de Paulo Afonso, na Bahia, tá? Então, crianças, a água, olha só, ela fornece a nossa energia hidrelétrica, né? Nós já trabalhamos isso também, tá? Lá na matéria de ciências, ok? Dependendo, né? Com a força com que a água cai, ela vai produzir a nossa energia, tá bom? Então, agora nós vamos passar, tá? Para a página 63. A tia vai arrumar o livro para vocês conseguirem ver aí da casa de vocês. A tia vai lendo e vocês vão acompanhando a leitura junto com a tia, por favor, tá bom? Vamos aqui primeiro observar essa parte aqui, ó, dos ventos, tá bom? Os ventos, eles fornecem a chamada energia eólica, fazendo girar enormes hélices conectadas a geradores que produzem energia. Também já trabalhamos, né, crianças? Aí a energia eólica, elas são produzidas através de quê? Dos ventos, né? Vem o vento forte, né? Dependendo da força dos ventos que batem aqui nesses enormes cataventos, né? Nessas hélices aqui. Aí vai produzindo aí a nossa energia eólica, ok? Agora vamos continuar. Agora vamos falar sobre o nosso solzinho, ó, o sol. O sol fornece a energia solar por meio da emissão e captação dos raios solares, né? Vocês estão observando aqui no fundo da imagem, né, os raios solares batendo aqui nessas enormes placas, ó, tá produzindo aqui, né, a nossa energia solar, tá bom? A próxima agora, aqui abaixo, vamos falar do nosso petróleo, crianças. Aqui, ó, podem observar, tia tá arrumando o livro aqui para vocês poderem observar, tá bom? Vamos trabalhar agora o nosso petróleo. O petróleo, crianças, é uma importante fonte de energia termoelétrica, pois grande parte dos combustíveis utilizados nos meios de transporte são derivados do petróleo. Quer dizer, os automóveis, ônibus, né, motos, todos esses meios de transporte, eles são, né, eles funcionam, né, com o quê? Com o nosso petróleo. Lembra que a tia Nalva falou, né? Lá no caso, tá? O alimento dos carros, dos automóveis é o quê? O combustível, não é mesmo? E a maioria desses combustíveis são produzidos através do petróleo, ok? Continuando, crianças, a princípio, o aproveitamento econômico dos recursos naturais se dava de forma lenta, pois não havia a tecnologia necessária para uma exploração mais aprimorada. Eram usados ferramentas e processos simples que levavam muito tempo e esforço para serem concluídos. Com o decorrer dos séculos, o desenvolvimento tecnológico e industrial possibilitou ao ser humano uma maior apropriação dos recursos naturais. As ferramentas e os processos se tornaram cada vez mais sofisticados.
o conhecimento científico aumentou consideravelmente e os centros urbanos se expandiram, na maioria das vezes de forma desorganizada. Assim, muitas cidades sofrem até hoje as consequências do mau planejamento urbano, construções desordenadas, falta de saneamento básico e destruição das áreas verdes, né, crianças? Quer dizer, que antigamente, muito antigamente, né, os recursos naturais, eles eram pouco explorados, devido, né, às tecnologias que não eram muito avançadas na época. Mas com o passar do tempo, né, com o passar do decorrer dos séculos aí, o desenvolvimento tecnológico e industrial passou, né, possibilitou aí ao homem, tá, uma maior apropriação desses recursos naturais. Eles começaram a explorar mais os recursos naturais. E as ferramentas, os processos se tornaram cada vez mais, né, tecnológicos, né, mais modernos. E o conhecimento também científico aumentou muito. Com isso, o que aconteceu, hein? As cidades, né, os centros urbanos começaram a se expandir, a aumentar. E muitas vezes eles não tinham planejamento. Por isso que as cidades, hoje em dia, a maioria delas são desorganizadas. Não tem o quê? Não tem saneamento básico, não é mesmo? Que é um recurso muito importante. No caso, também teve a destruição, né, da vegetação, das áreas verdes. Tudo isso é devido, né, ao aumento aí da exploração, tá, desses recursos naturais, ok? Aqui vocês têm a imagem, tá, de uma exploração aqui, ó, de uma área verde, ok? A tia vai terminar a leitura aqui do texto, eu espero que vocês estejam acompanhando junto com a tia. Além disso, práticas como poluição, desmatamento, desperdício são comuns durante a exploração dos recursos naturais, mas devem ser, né, evitadas, pois causam prejuízos, muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente. Por outro lado, práticas como reciclagem, reflorestamento e consumo consciente dos recursos naturais devem ser adotadas, pois embora seja necessário, né, avançar no desenvolvimento, a preservação e a conservação do meio ambiente são extremamente importantes para todas as formas de vida que existem atualmente para as futuras gerações. Quer dizer o que, crianças, né? Nessa parte aqui, olha só, que todos, né, recursos devem ser usados, mas de maneira consciente, né? E principalmente, né, hoje em dia tem muitas formas, através da reciclagem, né? Do reflorestamento, quer dizer, você plantar plantinhas no lugar daquela que foi retirada. Todas essas práticas aí ajudam na preservação e conservação do meio ambiente. Preservando, né? Criando um mundo melhor para as futuras gerações, que são vocês, não é mesmo? Então, crianças, aqui a tia Nalva termina a leitura aí dessas páginas, que foi a página 62 e 63, tá? Falando aí dos recursos naturais, né? Ok, crianças? Então, eu espero agora, a tia Nalva vai deixar uma atividade do livro para vocês, mas antes vocês têm que fazer a leitura novamente do texto, ok? Em voz alta aí, treinando a leitura. Vocês vão fazer novamente, crianças, a leitura do texto da página aí, 62 e 63, para no final responder para a tia Nalva a página 64 e 65, que vai ficar como dever de casa, tá bom? Vou explicar agora para vocês. Como dever de casa, crianças, vai ficar para vocês aí a página 64 e 65, tá bom? Então, vamos lá. Atividades, dever de casa, hein? Presta atenção que a tia vai explicar. Número 1, o que são recursos naturais, tá? Você tem várias linhas aí, ó, para você responder essa pergunta para a tia Nalva, o que são recursos naturais. Pode observar no livro que tem todas as respostas. Número 2, encontre no diagrama 4 exemplos de recursos naturais. Em seguida, você vai escrever, né, o nome aqui, ó, nesse espaço abaixo, tá bom?
Depois que você encontrar aí no diagrama, você vai escrever o nome aqui abaixo. Número 3 agora, já vai explicar. Marque um X nas alternativas verdadeiras. Você vai ler cada frase para a tia Nalva e vai marcar um X só na frase verdadeira. Número 4. Relacione as colunas corretamente. Número 1, número 2, número 3. Você vai ler e vai relacionar aqui abaixo para a tia corretamente de acordo com cada recurso. Número 5. Na sua opinião, é importante preservar os recursos naturais? Sim. Se sim, por quê? É uma resposta pessoal, tá? Cada um vai responder a sua pra tia. No final, quando vocês voltarem, a tia vai observar se vocês fizeram. Agora, na página 65. Na página 65, você tem aí: substitua os códigos por sílabas, forme nome de recursos naturais e em seguida classifique-os, né? Então, você tem, as sílabas e você tem os símbolos abaixo. Então, você vai substituir aqui, os símbolos, né, pelas sílabas e vai formar palavras para a tia Nalva. E depois você vai classificar essa palavra se é renovável, não renovável ou limitado. Vai fazer isso, tá? Toda essa parte aqui, do número 6, ok? Número 6. E o último, número 7. Número 7, identifique abaixo as formas de geração de energia, tá? Aqui é uma xerox que a tia Nalva tirou, mas você pode estar observando aí no seu livro que as imagens são coloridas, então fica fácil de você observar para a tia Nalva as formas de geração de cada tipo de energia aí. E vão escrever aí para a tia. Ok, meus amores? Então, hoje na nossa aula de geografia, trabalhamos aí, né? Os recursos naturais, tá bom, crianças? Recursos naturais e a transformação da natureza. A tia fez a leitura do texto, fez o comentário do texto e deixei aí 2 atividades, né? Uma atividade, 2 folhinhas só, na página 64 e na página 65. Espero que vocês realizem essa atividade. Na próxima aula, a tia Nalva vai fazer a correção. Tudo bem? Beijinhos, fiquem com Deus.